é pioneira no Brasil na produção de embalagens e polímeros circulares de alta performance. No Talk Tissue de hoje, eu vou conversar com Lucas Pellens, Head de Novos Negócios da Plastweber. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group, fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Lucas, obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui. Sempre um grande prazer falar com você. Felipe, muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que vai ser super interessante falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo, sobre as visões que a gente vem tendo de futuro, né? Como o mercado está se desenhando para os próximos anos aí, olhando o cenário Brasil, olhando também um pouquinho para o que veio acontecendo fora do país, e eu acho que vai ser super interessante para o que a gente pode vir a oferecer para o Ticho. Que legal, Lucas. Vamos lá então, né? Eu queria começar nosso bate-papo, Lucas, falando aí das mudanças climáticas, né? Existe uma iniciativa global, né, para tentar mitigar os impactos aí no meio ambiente. Isso inclui principalmente reduzir os plásticos, né, presentes na natureza. Como uma empresa, né, que nem a Plastweber, que produz embalagens plásticas, como é que vocês estão operando com essa agenda de sustentabilidade, Lucas? Felipe, eu acho que tem dois cenários, assim, eu acho que um dos caminhos muito fortes que o mercado como um todo está adotando, sim, é reduzir embalagens plásticas, Tá. reduzindo peso, fazendo embalagens que tenham uma performance melhor, né, tanto para o produto quanto para ter uma performance melhor técnica e até algumas coisas de peso de produto em si. Mas também existe uma agenda paralela a essa, que é para trocar por materiais reciclados, né? Que é o nosso cenário, né? Porque quando a gente faz uma avaliação de ciclo de vida dos produtos, faz muito mais sentido você incorporar resinas recicladas na composição dos materiais, né? No nosso cenário, eu acredito que a Plastweber vem fazendo isso de uma forma bastante interessante. Por quê? Em sua maioria, e principalmente olhando o mercado de tixo, quando a gente ingressou nesse mercado há 3, 4 anos atrás, a preocupação era diminuir espessuras, mas não se tinha nenhuma iniciativa com produtos reciclados nesses clientes. E a gente veio adotando iniciativas aí com produtos com 80% de conteúdo reciclado, 100% de conteúdo reciclado para embalagens secundárias. Já viemos com algumas iniciativas também, mas ainda muito pequenas para o mercado de embalagens primárias, talvez não diretamente nós, sendo o fabricante, mas como a gente é uma empresa verticalizada que recicla e faz embalagem, a gente pode vender a matéria-prima para um convertedor fazer esse produto final, né? Então podemos entrar em um produto com 30%, 40% de conteúdo reciclado sem nenhum problema. E geralmente a gente vem enxergando que vamos dizer assim, as iniciativas feitas no passado com materiais reciclados nunca foram bem sucedidas, né? Porque o produto não entregava performance, porque o produto tinha um aspecto visual feio, porque o produto tinha um problema em relação ao odor, e que era uma coisa que o mercado não estava preparado e não estava nem disposto a abrir mão, né? Frente a ser um material reciclado no lugar de um material virgem, né? Então, quando a gente vem olhando para isso, eu acho que a Plastweber ela atende esse cenário tanto a nível Brasil quanto a nível global, dessa mudança que vem ocorrendo. E eu sempre brinco que é um ataque ao plástico muitas vezes, né? Que se a gente fosse utilizar da forma certa e fosse reciclar todo o material que a gente gera, a gente poderia estar num cenário muito mais interessante, né? Então, na nossa leitura, a gente consegue ajudar essa agenda de sustentabilidade de uma forma muito forte para todos os convertedores de papel aí, todo mundo que utiliza embalagens plásticas com embalagens de material compostas por material reciclado, né? Legal, Lucas. E esse cenário, Lucas, também tem gerado aí novas legislações, né? Principalmente na União Europeia. E aqui no Brasil, né, tem até uma minuta do plástico, né, para tratar esse tema, né? Como que você avalia esse cenário e quais os impactos que isso pode trazer no negócio? Bom, eu acho que nós estivemos presentes em 2022 numa das maiores feiras de plástico do mundo, né, que é a Feira K na Alemanha.
E lá, logo que a gente teve lá, foi em outubro, em setembro, a Espanha lançou o seu Plastic Tax, né? O imposto do plástico, onde todo o material, né, toda a embalagem, se ela tivesse algum conteúdo de material virgem, esse percentual de material virgem seria taxado. Então, se você fazia um produto 100% virgem, você pagava o imposto sobre 100% do seu produto. Se você faria um produto com 50% de conteúdo virgem e 50% de conteúdo reciclado, você pagava o imposto sobre os 50% de conteúdo virgem e no material reciclado você estava isento desse imposto. E muitos acharam que isso era vamos dizer assim, era uma leitura que estava sendo executada lá para entender se o mercado estava apto a esse tipo de coisa, o mercado aceitaria esse tipo de situação. E em 2023 ainda foi uma coisa muito embrionária, muito inicial, né, para eles conseguirem medir algumas coisas, mas em 2024, que é esse início desse ano aqui, foi uma coisa que não, isso aqui vai continuar dessa forma, agora o material precisa ser certificado, precisa ter esse tipo de coisa. E eu acredito que a iniciativa que ocorreu lá, né, ela já levou alguns outros países no mercado europeu a fazerem as mesmas coisas, mas o Reino Unido já tem algumas coisas, a Holanda está trabalhando no tratado deles, a Alemanha tem algumas coisas que estão saindo do forno agora, no mesmo cenário da Espanha. Mas no Brasil, o cenário de a gente criar um novo imposto é uma coisa que não muito, na cabeça de algumas pessoas faria sentido, né? Mas na cabeça de muitos não. A gente não precisa de mais impostos no Brasil. A gente precisa ter incentivos para conseguir qualificar a cadeia, né? E esse é o cenário que vem acontecendo aqui. A gente vem escutando e vem recebendo alguns decretos, né, que vão virar projetos aí de lei relacionados ao material plástico, que já existem para o material para vidros, né, que vão exigir aí um cenário, tanto você cumprir logística reversa das embalagens que você já gera hoje, quanto você incorporar, né, conteúdo reciclado nas suas embalagens. Então tem muitas coisas em discussão ainda. O percentual que vai ser exigido, possivelmente a gente começa em 24%, 25%, e isso possivelmente também vai ser feito por um balanço de massa. Então, dando um exemplo, se um cliente consome 100 toneladas anuais de produto, né, possivelmente a maioria dos clientes aí do mercado de tixo consomem mais do que isso, mas se um cliente consome 100 toneladas de produto, 25% dessas 100 toneladas deveria ser de material reciclado. Nesse cenário de 25% do material ser reciclado, num balanço de massa, você pode optar por uma solução de embalagem como a nossa, com 100% de conteúdo reciclado e comprar 25 toneladas de produto, ou você poderia incrementar 30%, né, no seu total das suas 100 toneladas, 30% daria 30 toneladas. Então, existem várias iniciativas aí, e na minha leitura isso pode ter um impacto positivo para os negócios, bem como para o mercado, porque muito material ainda é reciclado e não é feito uma nova embalagem mais técnica e coisas nesse sentido. Eu tenho uma visão de que pode impactar positivamente o cenário da economia circular dos plásticos no Brasil. Que legal, cara. É uma iniciativa muito, muito interessante e ela não precisa ser necessariamente para todos os plásticos, né? Então, pode ser não, exatamente, balanço geral Exatamente, porque se você pegar, por exemplo, uma indústria de alimentos, que não é o caso aqui, tem embalagens que não podem ter conteúdo reciclado por contato direto com o alimento. Mas uma embalagem secundária pode ter, né? Então, ainda se discute muito de como é que vai ser o cenário como um todo, né? Mas ele tende a ter um impacto aí para as marcas começarem a buscar mais conteúdo reciclado nas suas operações. Legal, bacana, Lucas. E um dos fatores aí relevantes, né, desse panorama é a rastreabilidade, né, Lucas? E podendo aí indicar o caminho, né, que o material percorre até garantir a economia circular, né? Como é que a Plastweber já está com essas iniciativas? Se já possui iniciativas nesse sentido da economia circular? Felipe, eu me lembro que logo que eu entrei no negócio, logo que eu fui para a área de vendas,
a gente sempre era uma empresa que sempre foi muito preocupada com rastreabilidade, principalmente pelas marcas que nós atendíamos desde o início, né? Então sempre foram grandes multinacionais, sempre foi uma preocupação grande. Então, internamente, a gente estava totalmente estabelecido. Agora, quando você vai para o mercado e você tenta entender a rastreabilidade da sua fábrica, da sua planta, né, da sua reciclagem para trás, é que a gente perde um pouquinho o caminho. Mas recentemente foi lançada uma plataforma chamada Recircula Brasil. A gente foi uma das empresas pioneiras aí para fazer participação, inclusive no desenho, né? Inclusive no formato que isso era para funcionar, que é uma plataforma de blockchain, onde é que a gente consegue literalmente estimar que todo o material que foi reciclado, da origem que ele veio. Então, por exemplo, se o produto contém 100% de conteúdo reciclado, a gente consegue literalmente entender toda a cadeia como um todo, qual a cooperativa que ele veio, por quem ele passou antes de chegar até o nosso negócio. Claro que existe toda uma proteção de dados aí para a gente não conseguir enxergar os elos, né? Não enxergar as empresas, mas a gente consegue enxergar de qual estado que ele veio, de qual cidade que ele veio, para conseguir comprovar essa cadeia de reciclagem. Legal. Porque, querendo ou não, a gente é vamos dizer assim, a nota fiscal eletrônica nos possibilita algumas coisas no Brasil, né? E uma dessas é isso, é conseguir rastrear essa cadeia como um todo. Então a gente vem entregando isso aí para alguns clientes fazem parte de projetos específicos nossos aqui, já tem acesso a isso. Ela está em fase final agora, tá assim, ó, já lançou para o mercado, mas ainda está em fase de teste de muitas coisas. Tá. Mas eu acredito que isso vai ser um dos principais fatores aí para a gente conseguir mostrar isso aí para o mercado, né? Tanto origem quanto destino, para onde é que foi e onde é que a empresa que comprou a nossa embalagem impactou literalmente a reciclagem de uma cidade ou de uma região. Que legal, cara, bela iniciativa. Lucas, nós estamos chegando aí no fim do nosso bate-papo, cara. Eu gostaria de saber a sua visão sobre o futuro desse mercado, né? Se a perspectiva é mais otimista, mais desafiadora, né? Tendo em vista aí a necessidade de se adequar às novas demandas aí de sustentabilidade, né? Como é que você está enxergando esse cenário? Bom, Felipe, eu tenho uma visão muito otimista porque a gente respira sustentabilidade, é um cenário um pouco diferente. A gente gosta muito do assunto, a gente fala desse assunto basicamente diariamente. Eu sou muito otimista para o cenário de que o mercado está crescendo e o mercado de plásticos reciclados, que é o nosso cenário, ele tá em constante desenvolvimento. Eu acho que um cenário de uma minuta, isso faz com que o mercado ande a passos mais largos do que vem andando. Hoje em dia a gente fica muito à mercê de o que as empresas querem e como elas querem, né? E eu acredito que o cenário disso ter uma minuta vai fazer com que o mercado rode de uma forma mais fácil. Hoje não tem obrigatoriedade de uso de material reciclado pelas empresas. Algumas companhias têm metas globais de uso de material reciclado, mas não são todas, né? E quando você olha isso para um cenário de um mercado específico, talvez ainda menos empresas tenham essa visão. Então é muito, muito de quem já vem com essas iniciativas internas. Então você pega as grandes companhias do mercado de tixo, já tem algumas iniciativas internas assim, e o cenário de utilizar uma embalagem reciclada é mais uma, né? Então eles vêm adotando isso de formas interessantes. Agora, um cenário de ter uma demanda do governo para utilizar material reciclado, para compor a cadeia como um todo, eu acredito que tende a impulsionar, tende a gerar mais procura, né? E existe oferta para atender esse mercado. Então, eu acredito que vai ser muito interessante e eu acredito que o futuro é circular, né? Legal. A gente não tem como ter esse modelo linear aí de extrai, usa e descarta. A gente precisa extrair, usar, voltar para a cadeia e fazer o que o mercado do papel já faz há tanto tempo, né? O plástico ainda está avançando nisso, e quando a gente fala em embalagens flexíveis, que é o nosso mercado e que é o que as embalagens que a maioria do mercado de tixo consome, isso é ainda mais difícil, né? Mas estamos aí, o futuro é circular na nossa visão aqui, eu acredito que o futuro é promissor. Que legal, Lucas. Cara, obrigado pelo seu tempo, sucesso para você, para a Plastweber, e conta com a gente sempre aí. Muito obrigado, Felipe. Grande abraço aí. Um abraço. Até. Tchau, tchau.